amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Verdadeiramente, aqui estamos em páginas difíceis. E faço uma confissão. Quando eu era jovem e lia a Bíblia, eu não entendia nada do que hoje transmito a cada um de vocês. Para mim, a Bíblia era um livro incognoscível. Ou melhor, eu levava tudo ao pé da letra. Está escrito, então aconteceu. Foi preciso uma revolução copérnica na minha cabeça para eu tirar daqui a mania de afirmar que só aquilo que é histórico tem valor. E que Deus não pode falar-nos a não ser através de acontecimentos verificados ou verificáveis. Foi difícil arrancar isto da minha cabeça. Hoje eu entendo. A pré-história de Israel é largamente criada. Eu não quero falar, não quero ser derrotista, não tenho nenhuma vocação de nihilista em dizer que tudo isto aqui é pura invenção. Porém, a imaginação e, sobretudo, o desejo de se ter um passado glorioso com o Deus no qual criam, os levaram tardiamente à escrita tanto da Torá, quanto a escrita definitiva da Torá, quanto a literatura deuteronomista de Josué a Reis. De certa maneira, nós podemos dizer o seguinte: eles, por vontade de Deus, deveriam ser um povo livre. Daí o Êxodo. Se eles não são livres, é por acontecimentos históricos que não lhes abriram as portas da liberdade. Mas a vocação do verdadeiro judeu é ser um povo livre. E o Deus no qual creram e creem ainda hoje os que são religiosos é o Deus do Êxodo, o Deus que liberta. Sim, é verdade. Nós todos dizemos que a libertação definitiva está, onde eles não aceitam, na morte e na ressurreição de Jesus. E não numa terra geograficamente estabelecida. A terra em que corre o leite e mel, a terra santa, a terra prometida, é uma terra que traz os mesmos problemas de todas as terras. Doenças, circunstâncias desagradáveis, seca, morte, assassínios, tudo o que acontece em qualquer outra cidade. Portanto, quando falamos terra prometida, nós temos que levar em conta que estamos diante de uma hipérbole que os ajudava a compreender a mão libertadora de Deus. Nós colocamos a libertação para bem mais adiante, para a parousia, a vinda de Cristo e antecipada pela morte de cada um de nós. Naquele dia seremos libertados, mas libertados com L maiúsculo, libertados por Deus desta terra, deste corpo carnal, para recebermos um corpo de glória, um corpo espiritual.
Aí está a libertação definitiva. Enquanto não chegar, como dizem os textos da Torá, do Pentateuco, nós estamos sempre a caminho e sempre seremos estrangeiros e inquilinos nesta terra em que nascemos ou na qual nós pisamos. Foi longo o comentário, a introdução, mas tem a palavra. Olá, Padre. Padre, ainda nessa perspectiva, nós podemos afirmar que muito provavelmente o judeu, quando pensou sobre Deus e tentou dar um atributo a ele, dois atributos são muito caros no judaísmo, inclusive na Torá: o de que Deus é libertador e para nós também. Sim, e de que ele é criador. Mas para nós também. Mas qual será destes dois atributos o que foi pensado primeiro pelo povo? Primeiro a libertação. Mas de acordo com a ordem dos livros, primeiro a criação, a libertação. Né? Aqui, de acordo com a ordem dos livros, né? Só mais tarde o libertador se transformou em criador, mas isso em contato com a religião babilonense e, sobretudo, com Marduk, o Deus supremo de Babilônia, o Deus da criação. Não é Marduk, é o nosso Deus. Segundo Isaías. E quando eles pensaram sobre um Deus que é criador, eles já tinham a ideia do monoteísmo? Não, as coisas foram concomitantes. Isto é? Com o Criador, o único Deus. E aí veio Mas isto durante, sobretudo após o exílio, com o segundo Isaías. Agora, o senhor tocou numa outra palavra que tem muito peso também aqui no início dessa literatura deuteronomista e que também vigora muito nos livros da Torá: estrangeiro. Como é que Deus é libertador e criador? Como é que ele garantiu uma terra para o seu povo? E, ao mesmo tempo, o seu povo é sempre estrangeiro. Não só o seu povo, todos nós. Somos apenas inquilinos aqui neste mundo. Outros vieram antes de nós, viveram o seu inquilinato, se foram, partiram e deixaram o chão para nós. Nós também iremos, nós também partiremos e deixaremos a terra para os que vierem depois. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos sempre a caminho. O judeu tinha consciência de um juízo final ou não? Tinha consciência do dia do Senhor, o dia de Deus, o dia de Yahvé. Esta consciência tinham. E imaginavam popularmente e com bastante intensidade, que seria um dia de glória. Foram os profetas, sobretudo os profetas menores, que afirmaram: cuidado. O dia do Senhor pode ser um dia de trevas, pode ser um dia de julgamento. Isto não deve deixar ninguém tranquilo, satisfeito e sem conversão. Foram os cristãos que transformaram o grande dia de Deus no dia de Cristo. Padre, de acordo com o texto aqui do livro de Josué, que já é um preparo para a época dos juízes, porque logo depois virão as tribos e elas serão assentadas, cada qual em seu pedaço de terra. Muito provavelmente o sacerdócio não havia sido ainda instaurado. O sacerdócio, ele é pós-exílico? Ou melhor, nós não podemos dizer com muita certeza nada, mas provavelmente nessa época o pai de família, o famoso mais tarde pater familias, devia exercer
o sacerdócio também. Porém, a época de ouro do sacerdócio, como do judaísmo inteirinho, a época de ouro é depois do exílio. Bem o contrário do que se falava num esquema evolucionista, ou melhor, num esquema involucionista, Wellhausen, do século XIX, e a sua escola. Isto é, houve no início uma grande liberdade, houve no início total iniciativa por todos, não havia o amarro das leis, estas vieram mais tarde com o Código Sacerdotal. Um esquema involucionista. Como também na história profana, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, de início tudo claro, e depois vêm as trevas. Não, nós mudamos de perspectiva. De início tudo livre, mas a época de ouro foi o judaísmo. Inclusive o Wellhausen afirma que antes... Temos que fazer um intervalo. Depois a gente continua com esse papo.